5 dicas infalíveis para ser o vendedor campeão no agronegócio aí na sua região. E aliás, a concorrência vai querer até te contratar. Fica até no final desse vídeo que na última dica vai transformar as suas vendas. Você vai descobrir quais são as 5 principais características que vão diferenciar um campeão de vendas para um simples vendedor tirador de pedido. A primeira dica para ser um vendedor campeão de vendas no agronegócio é ser muito forte em relacionamento. Você tem que ter aquela característica de personalidade magnética. Sabe aquele tipo de pessoa que quando ela vai embora todo mundo fala, não, não vai não, cara, que sente a falta, aquelas pessoas que fazem as outras pessoas sentirem bem, que traz alegria, que traz confiança, diferente de pessoas que não têm essa personalidade magnética, as pessoas ficam torcendo para ela ir embora porque a pessoa é muito chata, ela é muito inconveniente. Mas para ser um vendedor campeão de vendas no agronegócio, não basta ter uma característica magnética de atração, de personalidade. Você tem que ter relacionamento nesse nível magnético em todas as cadeias do processo que envolve uma venda no agronegócio. Comece a pensar, uma venda no agronegócio não depende somente de você. Você precisa ter um relacionamento com o banco. Você tem que ter acesso aos bancos. Você tem que ser amigo dos gerentes. Você tem que ter amizade e relacionamento magnético com quem vai fazer o projeto que vai colocar para aumentar a renda desse cliente. Você tem que ter relacionamento magnético com a empresa onde você trabalha. Ou seja, cara simplesmente chato e inconveniente. Então, um campeão de vendas, ele é muito forte em relacionamento. É aquela pessoa que vai ter todas essas características envolvidas em todo o processo do agronegócio. Antes de passar para a segunda e as demais características, eu vou entrar em algo que todo vendedor já está cansado de ouvir: chá de vendas. Conhecimento, habilidades e atitudes. Todos os vendedores já estão cansados de ouvir, mas eu preciso falar do chá de vendas. Dentro dessas características, quais foram as atitudes que faz e torna um simples vendedor tirador de pedido em um campeão de vendas? O principal conhecimento na qual um vendedor campeão do agronegócio ele tem que ter é conhecimento em crédito rural. É claro que o conhecimento da parte do produto é extremamente importante. É óbvio que conhecer a concorrência também é extremamente importante, mas se você sabe tudo do produto que você está vendendo, se você sabe tudo da concorrência que está no seu mercado, mas se você não tiver conhecimento em crédito rural, você vai perder venda. Eu quero que você procure aí no nosso Instagram, tem vídeos, por exemplo, de clientes que demoraram 9 vezes para tentar comprar um trator e não conseguiu comprar. Só na 10ª vez que conseguiu. Por quê? Nessas 9 vezes, o vendedor, que é um tirador de pedido, que é um preguiçoso, que não quer aprender sobre crédito rural, não teve a competência de saber e achar o caminho de crédito para esse produtor rural. O produtor rural, ele compra por uma necessidade, uma dor, por um problema na qual ele está vivenciando na propriedade e ele precisa adquirir esse equipamento para resolver esse problema. Só que o produtor rural, primeiro, ele não tem tempo para ficar resolvendo essa parte burocrática, talvez não tem conhecimento para resolver a melhor forma do caminho de crédito. Então, um campeão de vendas, e olha que eu ando com campeões de venda o tempo todo, eu percebo que 60% do tempo de um campeão de vendas, ele é resolvendo problemas e burocracia de crédito rural
para o produtor, para o cliente, e 40% é na prospecção e no fechamento de vendas. Então, você precisa urgente começar a entender sobre crédito rural. Pelo amor de Deus, tem até MBA, tem cursos de crédito rural, porque você, vendedor, tirador de pedido, fica murmurando, fica reclamando que você não tem resultado. Enquanto você não adquirir esse conhecimento, você vai continuar sendo um simples tirador de pedido. Para você ser campeão de vendas, você tem que ser um analista de crédito. Aquele que descobre o caminho mais fácil, mais simples e menos burocrático para o seu cliente produtor rural realizar o seu sonho. Agora, claro, vamos falar das habilidades, tá? Dentro do chá de vendas. Quais são as habilidades que vai levar você a ter sucesso nas vendas no agronegócio? As habilidades, o seu resultado vai dizer. E através da análise do seu resultado, nós vamos entender quais são as principais habilidades que são fortes dentro do seu perfil e as habilidades que elas estão fracas dentro do seu perfil. Os números não mentem. Vamos avaliar um cenário. Imagina um vendedor do agronegócio, na qual ele roda no final do mês, ele rodou muito, atingiu a cota de gasolina, ultrapassou a cota de gasolina muitas das vezes, visitou vários clientes, mas o resultado foi baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse vendedor, ele tem uma habilidade fantástica em prospecção. É um cara que não tem preguiça de sair de casa, é um cara que ele roda, ele não tem preguiça de pegar sol, de pegar poeira, ele ultrapassa até o limite disponível de gasolina que a empresa ela permite. Então ele é ótimo em prospecção, mas ele é péssimo em fechamento. Ele é péssimo talvez em relacionamento. Você tem que adquirir essa habilidade de fechamento, talvez também essa habilidade de relacionamento. Começa a perceber os números e potencializar aquilo que você tem de positivo e corrigir aquilo que você tem de negativo. Agora, ao contrário, nós temos um vendedor que ele roda muito pouco, ele tem que ficar insistindo. Cara, o que você está fazendo? Você só está em casa? Pô, o que você está fazendo que seu carro não roda? O índice comparado de fechamento com o número de visitas que ele fez é muito mais alto comparado daquele vendedor que é ótimo em prospecção e é péssimo em fechamento. Se esse vendedor ele é ótimo em fechamento, mas péssimo em prospecção, nós temos que potencializar essa dificuldade, esse lado negativo que esse vendedor tem. Então, cada vendedor ele tem uma particularidade e cabe ao gestor, ao gerente, entender cada individualidade desse vendedor. O gerente, ele não pode tratar com igualdade os mesmos perfil comportamental. Cada perfil comportamental, ele tem que ter um tipo de tratamento específico. Eu já vi vendedor campeão de venda ser tratado como um vendedor tirador de pedido. Isso está errado na parte da gestão de pessoas. Porque imagina o seguinte, você vai pegar um campeão de vendas, colocar ele dentro de uma sala e tratar ele como se fosse um tirador de pedido? Não pode. Você tem que pegar e potencializar ainda mais o que esse vendedor que está te entregando o resultado, ele precisa. O que é que você precisa para você entregar mais ainda de resultado? Agora, se você tratar o vendedor campeão de vendas como um tirador de pedido, vou te dar um exemplo. Você pega um cara que está com baixa prospecção, não tem índice de fechamento positivo, e o que vai acontecer? Vai pôr ele dentro de uma sala, vai perguntar por que ele não está rodando, vai perguntar quais são as dificuldades que ele está tendo. Você não pode tratar um vendedor campeão de vendas da mesma forma. Tratar com igualdade é diferente de tratar com equidade.
Equidade é você tratar a pessoa de acordo com o que ela precisa para melhorar ainda mais o seu resultado. Então, você não pode tratar o seu vendedor tirador de pedido da mesma forma que um vendedor que bate a meta. Por quê? Se você tratar com igualdade, qual vai ser o incentivo para esse vendedor tirador de pedido querer galgar resultados e alcançar o tratamento de um campeão ou um vendedor que bate a meta? Trate seus vendedores com equidade e não igualdade. Então, quais são as principais habilidades que você, vendedor do agronegócio, você tem que ser fera? Você tem que ter habilidade em persuasão. Existem vários livros, vários conhecimentos. Eu te indico As Armas da Persuasão. Excelente livro. Pode adquirir, pode comprar o e-book, você vai ver. Você tem que estar fera em persuasão. Fechamento de venda. As técnicas de fechamento de venda tem que estar na sua mente. Todo o processo que envolve a questão emocional, você tem que ter inteligência emocional para saber lidar com as pessoas. Inteligência emocional vai te diferenciar em muito dos vendedores simplesmente tiradores de pedido. Agora, eu vim falar da atitude. Geralmente no treinamento de venda, eu sempre começo pela atitude. Por quê? De nada adianta você ter conhecimento, de nada adianta você ter muita habilidade. Oh, já fui em muitas palestras, eu sou fera. Mas se a sua atitude, se o seu comportamento mental, ele está fraco, e a atitude, ela faz com que os vendedores tirador de pedido passem para vendedores campeão de vendas. Existem vários vendedores que têm autoestima baixa, está passando por um processo depressivo, ele não tem autoconhecimento, ele não consegue enxergar quais são seus pontos fracos, ele não consegue enxergar quais são seus pontos fortes. A atitude é a característica mais difícil de mudar num vendedor. Eu prefiro 1000 vezes contratar um vendedor que tenha a atitude, a autoestima alta lá em cima e não tem conhecimento nenhum, do que contratar um vendedor 20 anos de conhecimento, de habilidade, mas o cara já está desgastado, o cara não tem ânimo, o cara não tem motivação, o cara não tem entusiasmo. Aliás, entusiasmo significa Deus dentro de você. Um vendedor campeão de vendas, ele tem que ter entusiasmo, ele tem que sentir Deus dentro dele, ele tem que acordar todo dia de manhã e enfrentar a batalha para vencer todo dia aquela luta. Converso com os campeões de venda e há uma semana atrás eu estava conversando com um amigo meu, campeão de vendas, e ele disse: cara, todo dia que eu subo a escada da minha casa, quando eu estou chegando na minha casa, eu faço uma autorreflexão daquele dia. E se eu trouxe resultado e dinheiro para minha família? Se eu não estiver trazendo resultado, se eu não estiver trazendo renda para minha família, não faz sentido, Douglas, eu saio todo dia. Então todo dia eu saio com desejo ardente de fazer venda, eu saio com desejo ardente de quebrar objeções. Eu não estou preocupado se o cliente não quer, eu estou preocupado em quebrar essas objeções, é atender esse cliente bem, é resolver o problema dele, é solucionar o que o cliente precisa. O produtor rural precisa de vendedores com energia, que querem resolver o problema, que quer fazer diferença na vida daquele produtor rural, que vai realmente realizar o sonho. O produtor rural, ele quer olhar no olho de um vendedor e enxergar que aquele vendedor é sim um vendedor 100% comprometido com a causa. Agora eu te prometi que a quinta e última dica é a que mais vai revolucionar a forma com que você vai vender no agronegócio. O seu celular é a arma mais poderosa que você tem para fazer vendas no agronegócio.
Você tem que ser autoridade na sua região. Pare de fazer panfletagem digital. É isso mesmo que eu falei. Você vive fazendo panfletagem digital. Ah, eu tirei uma fotozinha ali da entrega, um videozinho ali da entrega. Meu amigo, tudo que você tem que fazer no digital, ele tem que ser intencional, ele tem que ter um objetivo. Seja esse objetivo para alcançar mais pessoas, seja esse objetivo para gerar mais autoridade para você que é vendedor e seja o objetivo que é para converter mais vendas. O seu Instagram e o seu Facebook, ele tem que ser uma rede social magnética. Às vezes você fica pensando, eu preciso comprar um celular de última geração, eu preciso contratar uma grande empresa para fazer uma produção cinematográfica. O que mais dá resultado é você pegar o seu celular, não importa qual celular que seja, e gravar o seu dia a dia, e gravar o que você tem trazido de resultado para o produtor rural. Qual que é a dor que você tem resolvido para o seu cliente? Eu já fiz testes de jogar no tráfego pago vídeos cinematográficos e que não geraram tanto resultado quanto simplesmente um vídeo de um vendedor que foi lá e gravou o depoimento do seu cliente. Isso mesmo, naquele celular ruim, naquela imagem ruim, aquele produtor rural falando com sinceridade na hora que ele estava lá na roça, todo sujo, e gravou qual que foi a principal dor que o seu produto resolveu para ele. É isso que traz resultado. Você tem que começar a enxergar o marketing digital como um aliado, como um combustível que vai impulsionar as suas vendas. Como eu disse, você precisa ser o mais conhecido na sua região. Mas como que você quer ser o mais conhecido, sendo que você é limitado? Fisicamente, você não consegue estar em diversos lugares ao mesmo tempo. A sua região de atuação é uma região gigante. A única forma de você ser o mais conhecido na sua região é através do marketing digital.